Querida irmã, caro irmão, bem-vindo a essa nossa reflexão bíblica nesse dia 10 de dezembro de 2020. Estamos dentro de um contexto de advento. Nesse tempo de advento, já sabemos pela própria palavra advir, é a expectativa, é a angústia, a incerteza, mas ao mesmo tempo é a esperança. O advento cristão é um tempo cheio de esperanças. Assim como os cristãos esperavam libertação de muito sofrimento no tempo deles, na perseguição que sofreram desde o berço, os judeus esperavam a libertação de Roma, nós hoje esperamos também esse contexto de libertação da pandemia, desse Covid-19, a libertação de corruptores, aliciadores, de opressores que geram cada dia oprimidos, famintos, excluídos e mendicantes, de fabricantes de armas que expulsam dos seus territórios os verdadeiros e autóctones habitantes. Então, nesse tempo de advento, nós também temos nossas expectativas. E vamos construir essa expectativa a partir do Evangelho de hoje. Mateus 11, 11 a 15. Essa nossa perícope, ela se situa dentro desse capítulo 11, com um texto antecedente muito interessante. João Batista está preso na fortaleza de Maqueronte, na Jordânia atual, ao menos pelo que tradicionalmente se sabe. E ele, diante do sofrimento de Herodes e da continuidade da opressão do Império Romano, tem uma dúvida a respeito de Jesus. Ele tinha batizado Jesus, tinha indicado Jesus aos seus discípulos como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Mas, nesse contexto de sofrimento, vem a dúvida da fé. E ele envia discípulos a Jesus para perguntar se Jesus era de fato esse Messias que ele havia pronunciado. Jesus dá uma resposta interessante ao discípulo de João. Olhai e vede. Os cegos enxergam, os mortos ressuscitam, os coxos andam, os famintos são alimentados. E de dizer isso a João. Em outras palavras, Jesus mostra ao discípulo de João Batista que não veio organizar um grupo armado para derrubar o poder de Herodes e lutar contra Roma. Ele veio anunciar a pedagogia do reino de Deus. E na pedagogia do reino de Deus significa incluir as células doentes, restaurar as células mortas, reintegrar a rede cósmica, digamos assim, de todas as células, pois, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o corpo tem muitos membros e muitos membros com muitas células, mas o corpo precisa estar sadio integralmente. E então Jesus veio, de fato, restaurar todo esse corpo, reincluir pessoas de todas as categorias para dentro da sociedade. Essa é a pedagogia do reino. Esta é a verdadeira libertação. E depois, voltando-se ao público que estava na frente dele, declara: ninguém nascido de mulher é tão grande quanto João. Muito interessante essa afirmação. Mas depois conclui: o menor no reino de Deus é maior do que João. Em outras palavras, a fama nesse mundo não é importante. O importante é ter acesso ao reino de Deus. E o reino de Deus se faz na construção da justiça, da graça, da verdade, da restauração das células mortas, da reinclusão dos excluídos e marginalizados, ou seja, da integração de todos, de todas as criaturas, numa só família, num só universo, num só reino que se chama Reino de Deus ou Reino dos Céus na linguagem de Mateus.